Porque Deus, Ele está na nossa vida. Deus está na sua vida. Deus te vê todos os dias. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo o que você está passando. A sua luta, você não está sozinho. Porque se você estivesse sozinho, você já tinha desistido. Então persevera, permaneça até o fim. Porque se você permanecer até o fim na presença de Deus, certamente você será salvo. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos adorar a presença de Deus, buscar o Senhor Jesus, bem na hora. Palavra de Deus abençoada, está escrito aqui no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 3. Os discípulos de Jesus, eles ficaram curiosos, porque Jesus sempre falava, alertava os discípulos para os tempos de hoje e também para os tempos que está por vir. Inclusive algumas palavras ele disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Porque tudo que Jesus quer é que nós permanecemos na presença dele e prevalecemos. Amém? Você não precisa, você não pode somente permanecer momentaneamente, você tem que prevalecer. Permanecer e prevalecer na presença de Deus. Porque são tantas lutas e quantos aqueles que vêm para te tirar, ou mesmo potestades, ou mesmo algo que vem tentando te tirar da bendita presença do Senhor. Então por isso, abre os teus olhos, toma muito cuidado, porque as mesas que o mundo tem oferecido, eles não oferecem, o mundo não vai te oferecer coisa ruim, claro que não. O mundo para te tirar vai te oferecer coisas boas. É como um filho pródigo, o mundo ofereceu para ele uma herança, porque o mundo colocou no coração dele que ele tinha que repartir a herança, o haver. E quando o pai foi lá e repartiu os haveres, ele logo saiu da casa do pai. E quando ele foi para o mundo da ilusão, que ia gastar muito, ia viver muito, ia desfrutar muito, um dia acabou a bênção que o pai havia dado para ele. Aí foi quando veio as lutas e as dificuldades, ele começou a passar fome, passar necessidade. Então é assim que o mundo faz. Oferece a mesa, depois vai e te cerca. E depois que te cerca, vira um abismo. E um abismo chama outro abismo. É por isso que Deus quer abrir os teus olhos e os meus olhos, os nossos olhos. A palavra de Deus diz assim, ó. A palavra de Deus diz assim, ó. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João, André lhes perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual sinal haverá quando todas elas estiver para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vide que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus disse para o discípulo: toma cuidado para ninguém te enganar. Por que Jesus abre os nossos olhos? Para que ninguém nos engane. Porque nós não podemos viver uma vida no Evangelho, né, e viver outra vida lá. Não, é uma vida só. Ou você vive como cristão ou não.
Porque o cristão tem os seus valores. O cristão tem que saber o que fazer. O cristão, o nome cristão, é porque é seguidor de Cristo. E o seguidor de Cristo é um discípulo. O discípulo fala do seu Senhor. O discípulo fala do seu mestre. Você não foi feito ou posto no mundo para falar dos homens. Não. Você foi posto para falar de Jesus. Claro que na oportunidade, quando alguém te perguntar, ou mesmo quando você tiver uma oportunidade para falar. Você não pode pegar Jesus e colocar na vida de alguém que não quer. Você não pode obrigar alguém a receber o reino que você recebeu, ou mesmo receber a unção que você recebeu, ou mesmo estar indo para o ministério aonde você está, porque Deus te chamou de um jeito e chamou aquela pessoa de outro. É uma alma só que você tem que cuidar, que é a sua. Porque se você não tem força, você não conseguir cuidar da sua própria alma, como que você vai conseguir cuidar de outras? Então, a palavra de Deus diz: cuidado para alguém não te enganar. Cuidado para o mundo não te enganar, ou mesmo alguém interno ali te enganar. Falar para você de um evangelho inexistente. O que importa no evangelho é a permanência, não é a aparência. Porque se você permanecer, ainda que tribulação, entre tribulação, saia tribulação, mas você está permanecendo, você está firme. Não tem como dar errado, porque condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 diz: não há condenação. Se você está em Cristo, por Cristo você será salvo. Agora você só não pode estar em Cristo e dando testemunho de outro. Amém? Você tem que estar em Cristo e dando testemunho de Cristo. Eu não posso estar em Cristo e colocar outro à altura de Cristo ou até maior do que Cristo. Não. Eu sou discípulo de Jesus. Então eu vou dar testemunho de Jesus. Você sabe por que muita gente ela fracassa, ela se dá mal, e daqui a pouco está ruim? Por quê? Porque ela, em vez de dar testemunho de Cristo, ela quer dar testemunho de si mesmo. Ela quer dar testemunho de alguém. Não, o testemunho é de Cristo. É Cristo que você tem que levar no seu coração. Não deixa o mundo te enganar. Jesus advertiu dizendo: cuidado, não deixe ninguém te enganar. Cuidado para que ninguém te engane. Principalmente com o aspecto do tempo. E ele disse, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou. Muitos vão vir dizendo: eu sou. E enganarão a muitos. Está vendo? A Bíblia diz que muitos vão vir em nome de Jesus dizendo: eu sou. Em nome de Jesus eu arrebento. Eu faço isso. Eu ponho a mão e já era. Vai vir em nome de Jesus. Mas porém vai vir o quê? Enganando a muitos. A muitos. Não é um só. Aqui a Bíblia está falando que vai vir enganando a muitos. Está vendo? E disse no versículo 7: quando porém ouvirdes falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós estamos vivendo guerra, rumores de guerra, mas ainda não chegou o fim. Mas vai chegar. Quando, pastor? Não sei. Jesus não deixou marcado, escrito: vai ser tal dia, um dia de sol, aquele dia lá. Não. Ele disse: cuidado para que não seja no inverno, para não pegar você dormindo. Quer dizer, dormindo na fé, desacreditando em Deus. Que nem muitos deixaram de acreditar em Deus e deixaram de participar de cultos, deixaram de frequentar a igreja, porque desacreditaram na verdade e estão acreditando na mentira.
Porque quando você vai na igreja, você não vai buscar o homem, você vai buscar Jesus Cristo. Amém? Quando você troca de igreja, né, é porque você não se agradou daquele ambiente. Você tem razão? Claro que tem. Você pode trocar de quantas igrejas você quiser. Você só não pode trocar de Deus. Você não criou raiz ali. Não existe uma palavra, não existe uma lei que te obriga a ficar ali naquela igreja, na igreja A, na igreja B. A Bíblia só diz que você tem que ser crente, tem que permanecer na presença de Deus, no Evangelho do Senhor. Não é porque eu estava numa igreja, agora estou em outra, né, que eu vou deixar de ser o Edno, o pastor Edno. De jeito nenhum. Que a unção vai deixar de estar na minha vida. Claro que não. Eu recebo muitas pessoas aqui na igreja. Eu recebo pessoa da igreja, recebo pessoa de outras igrejas que vem, pastor, eu estou ruim, está doente. Faz uma oração aqui por mim, eu vou lá, faço a oração, a pessoa sai daqui inteiro. A pessoa sai daqui feliz da vida. Por quê? Porque o evangelho que eu prego não é para mim. O evangelho que é pregado aqui é para Jesus Cristo, nosso Senhor, e para o povo de Deus se alimentar e ser sustentado. Então não quer dizer que você está numa igreja ali, passando luta, que você deve permanecer ali sofrido, não. É por isso que Deus abriu muitas igrejas. Ah, não teve jeito aqui? É que nem um hospital. Você chega lá no hospital, num posto de saúde, aí chegou lá no posto de saúde e você foi, não tem jeito, tem que te levar para o hospital regional. Chega lá no hospital regional, não teve jeito, você tem que ir para outro hospital. Chego lá no outro hospital, não deu jeito, aí você tem que viajar para outro lugar, onde tem jeito. E a igreja de Deus é um hospital. A igreja de Deus é um hospital, onde você busca a cura espiritual. E se você chega ali, a cura espiritual não chega para a sua vida, você está ali, e você está ali anos e mais anos, e está doente ainda, é porque você precisa procurar recurso. Ah, mas o médico diz que não tem jeito, mas não só existe aquela igreja no seu bairro, não só existe aquele homem de fé, há muitos homens de Deus de fé, a sua bênção está na mão de alguém. E Deus quer te entregar. E Deus quer te entregar essa bênção. E você precisa conhecer. Para desse espírito religioso que é só você, é só ali, é só o fulano, o Beltrano. O Beltrano é de Deus, o resto eu não acredito em ninguém. Tem gente que fala assim, aí perde a bênção, porque além de não acreditar em Deus, só acreditar no homem, e ainda critica os outros. Porque todos são de Deus, mas existe um grau de fé. A minha fé é suficiente para te curar. Eu nunca falei uma palavra na vida de alguém para ela cair no chão e a pessoa vir me envergonhar. Nunca aconteceu. E nem vai acontecer. E nem vai acontecer. Se eu profetizar na sua vida e não acontecer, você pode me ligar e dizer, você não é de Deus. Eu coloco à disposição o meu ministério. Porque a palavra de Deus está na minha boca, está no meu coração. A palavra de Deus também está na sua boca, está no seu coração. Mas se eu estou indo ali, não está dando certo, a porta só está fechando, o que eu vou estar fazendo ali? Se naquele lugar só tem me proporcionado porta fechada. Eu tenho que ir onde eu estou vendo que as portas estão se abrindo, irmãos. Para um bom entendedor, poucas palavras basta. Para de sofrer. Para de sofrer porque alguém falou que você é religioso daquela igreja, daquela denominação. Para de sofrer. Ah, mas o pastor vai brigar. Manda ele arrumar unção para curar a sua ferida. Manda ele subir o monte. Manda ele orar de madrugada, fazer jejum por você. Porque aí a sua vida vai mudar. E se ele não está fazendo, vai procurar onde faz. Mas ele vai dizer, você está pulando de galho em galho. Olha, cuidado para que ninguém te engane. Não deixa ninguém te enganar. A Bíblia diz.
E voltando lá, ele disse, ó, quando porém você ouvir falar de guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim. Ainda tem mais. Ele disse, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares, também fome. Está vendo? Estas coisas são o princípio das dores. Isso já aconteceu em vários lugares. Isso já aconteceu. Nós estamos vivendo tribulações. Nós estamos num tempo que o homem ficou tão ganancioso, os homens ficou tão gananciosos, que tudo que eles apresentam na rede social, eles apresentam valor. Tudo que eles, olha que eles fazem de graça, mas tudo que eles apresentam na rede social apresenta um valor para você pagar. Então abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Dê de graça o que recebeste de graça. Eu recebi de graça o dom de Deus. Então eu tenho que dar de graça. Eu não sou um tipo de comerciante da palavra de Deus. Jamais. Eu recebi o dom de Deus de graça. Quando eu recebi o dom de Deus, né? Eu recebi de graça. Eu não fui em lugar nenhum, não. Eu nunca tinha subido um monte. Quando eu recebi o dom de Deus, eu nunca tinha subido um monte, nunca tinha orado por ninguém. E um dia uma pessoa estava com o pé cheio de cravo embaixo. E eu apenas lia a Bíblia e pregava no terminal rodoviário, nos ônibus. Não conhecia igreja nenhuma na época, há uns 18, 19 anos atrás. E eu vi uma pessoa passando, pulando do pé, gritando com a bota no pé. Eu falei, tira essa bota aí que eu vou usar a fé. Eu não sabia nem o que era fé. Acredito que o Espírito Santo tocou em mim para fazer isso. E eu passei a mão embaixo do pé dele assim e falei, seja livre de tudo isso. Em nome de Jesus. Porque eu vi na Bíblia dizendo, se você fazer em nome de Jesus, a pessoa vai ser curada. E falei, agora pisa no chão com muita força. Ele começou a pisar no chão, sapatear, saiu pulando, gritando e dando glória. E dizendo, você tem o dom da cura. Eu falei, eu tenho Jesus Cristo nosso Senhor, porque Ele te curou. E agradeça a Deus por isso. Então quando Deus me deu, Deus não cobrou. Deus deu de graça, foi para usar. E quando eu fui para a igreja, procurar uma igreja, muitas pessoas já tinham recebido milagre através das minhas orações. Quer dizer, Deus me limpou, colocou o Espírito dele, e agora eu vou ficar aqui, ou pregar para alguém, falar para alguém, ou ofertar para alguém, ou pedir para alguém o valor pelo que Deus está fazendo? Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. Agora você que é servo, que é serva de Deus, você que é uma pessoa de coração bom, é claro que você vai olhar para o reino de Deus com bons olhos e vai ajudar e vai ofertar o reino de Deus. Claro que sim. Por causa da sua gratidão, por tantos milagres que Deus tem feito na vida das pessoas, como disse o Salmo 126, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficaram como quem sonha. O coração se encheu de esperança, a boca se encheu de riso. E ele disse, tão grande coisa Deus tem feito por esse povo, também vai fazer por nós. É assim que tem que estar o seu coração, alegre e satisfeito, até o fim. Você lembra da comunidade cristã, ali do livro de Atos? Você lembra como era a comunidade? Era um só coração,
Ninguém considerava a sua propriamente tudo que tinha. E compartilhavam com os outros, repartia o pão. Ia na casa de um de outro, partia o pão. Hoje em dia nem parente parte o pão na casa do outro parente. Que comunidade? Cadê a comunidade cristã? Cadê o amor? Bem que Jesus disse, ao passar do tempo, o amor de muitos se esfriará. Bem que Jesus disse. E voltando na palavra, ele disse, no versículo 9, estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e nas sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para que lhes sirva de testemunho. Está vendo? Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Você acha que através da televisão, desses veículos de comunicação, Facebook, Instagram, YouTube, outros aplicativos que tem por aí, né? Que eu não vou citar nomes. Você acha que esse evangelho não já chegou em todos os lugares, não? Você acha que tem algum país por aí que não chegou nem no evangelho ainda? De até tem, mas são poucos. Então nós estamos de sobreaviso. Nós fomos avisados pelo Senhor Jesus. E ele disse, quando, pois, vos levarem, vos entregares, não vos preocupeis com o que haver de dizer. Mas o que for concedido naquela hora, isso falareis, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo. Olha a importância de você buscar a Deus, de você ir na igreja, congregar, buscar a presença do Senhor. Olha a importância do Espírito Santo que entra no seu coração quando você está ali na oração, no louvor, na adoração, e você recebe ele na sua vida. Olha a importância disso. Porque não vai ser você que vai falar. Qualquer situação vai ser o Espírito Santo que vai falar em você. E o Espírito Santo é mais inteligente do que qualquer sábio dessa terra. O Espírito Santo é o mais inteligente do mundo inteiro. E ele fala por você. Ele fala por mim. E ele acrescentou dizendo, um irmão entregará a morte a outro irmão. E o pai e o filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Havendo muitas coisas, muitas tragédias, nós temos visto acontecer nesse mundo. É verdade, não é? Então nós estamos de sobreaviso. E disse, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Basta você dizer que é crente, para as pessoas às vezes olhar para você de cara torta. Aquele, porém, que prevalecer até o fim, esse será salvo. Então permaneça na presença de Deus até o fim. Tem gente que é assim. Você saiu daquela igreja, você mudou para a igreja dele e você tem que batizar de novo, como se você nunca tinha sido crente. Olha como é que está a maldade o coração do homem. Quer dizer que seus tempos de cristão anteriormente não serviu de nada. A obra que você fez na vida de alguém, ou orando por alguém, não valeu de nada. Olha como está a cegueira dos profetas. Olha como os profetas estão cegos. Olha como os homens de Deus estão cegos. É por isso que a Bíblia diz, olha, toma cuidado. Então quer dizer, eu estava numa igreja, batizei numa igreja, aí saí de lá, vim para aqui, então agora eu tenho que me batizar de novo agora?
Eu saí da igreja, da presença de Deus, não. Então aprenda a diferenciar as coisas. Aprenda a seguir o Evangelho de Cristo. Aprenda a servir o Evangelho de Cristo. Porque para mim é um batismo só, um Senhor só, um Deus só e Deus Pai de todos. Está na Bíblia, está escrito. Ah, mas aquela pessoa, ela andou pelo mundo, aí depois, pai, eu vou fazer, aí tá todo mundo, aí a turma vai, eu vou fazer um mutirão de batismo, aí a pessoa fica só tomando banho na água. Um toma banho hoje, outro toma banho amanhã, outro toma banho depois. Para com esse negócio de estar se batizando para sair pecado. A Santa Ceia serve do quê? Para você. Para com essa história de brincar com o reino de Deus. Para de brincar com as coisas de Deus, profeta, sonhador, para poder se valer e dizer que é alguma coisa. Ah, eu estou batizando mais gente do que você. Paulo disse, eu não batizei ninguém. Eu não vim para batizar. Jesus também disse, você não vai se engrandecer batizando alguém. Jesus disse que o maior entre nós será o menor no reino. Esses dias chegou uma pessoa para mim, pastor, me batizei nas águas, desviei dos caminhos do Senhor, o que é que eu faço? Eu falei, sobe aí no altar, vamos fazer uma aliança com Deus. O Senhor não vai me batizar nas águas não, não. Se você quiser se batizar nas águas, vai em outra igreja. Vai lá. Fica lá, porque lá o pastor vai fazer a vontade dele e a sua. Porque aqui eu faço a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o homem se converta antes de se batizar. Como é que a pessoa vai se batizar se não é convertido? É por isso que fica só tomando banho. É sério, o reino de Deus está sério o negócio. Nós temos que entrar em comunhão com Deus e mesmo de verdade. De verdade, irmãos. Porque Deus, Ele está na nossa vida. Deus está na sua vida. Deus te vê todos os dias. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo o que você está passando. A sua luta, você não está sozinho. Porque se você estivesse sozinho, você já tinha desistido. Então persevera, permaneça até o fim. Porque se você permanecer até o fim na presença de Deus, certamente você será salvo. Isso não sou eu, o pastor Edno, que está dizendo, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus que está dizendo. Se você permanecer até o fim, você será salvo. Amém? Glória a Deus. Você quer ser salvo? Eu quero. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus.